que eu acho que atrapalha muito é eu estar o tempo todo, sabe, tendo uma segunda intenção nas minhas conversas, nas minhas interações. É sempre ser mercenário, como se fosse um pirata, né? Não é que nem ensinar a trabalhar por dinheiro, não sei se É. é a melhor definição, mas eu quero dizer, é eu estar em cada interação minha, pensando É tipo em aquela pessoa que vai em evento de network. transacionar isso, sabe, em ser uma relação transacional. Uhum. Tipo assim, cara, o que que eu posso então assim, pô, se você tem dinheiro pra me dar agora, me interessa, se você não tem dinheiro pra me pagar agora, você não me Caguei pra interessa. você. É. É. Então, isso é percebido o tempo inteiro, é percebido pela forma como eu me comunico, pelo meu conteúdo, pelo enfim. Então se eu sou muito transacional o tempo inteiro, né, assim, não tem nada de errado em eu ser transacional, nada errado isso, eu tenho que vender, eu tô ali, a internet é um trabalho, o Instagram é um trabalho, não é sobre isso. Tudo isso é um trabalho, a gente tem que monetizar, tem que vender e vender muito inclusive. Mas eu não posso, só vender. Eu preciso de verdade ter uma preocupação em construir essa minha marca, né. Que se eu não estou construindo marca, que se eu estou só vendendo e não sobra espaço para eu construir marca alguma na minha sabe, não existe espaço, não existe nenhum espaço para isso, porque eu tô só tudo que eu falo é intencional para vender, intencional para vender, para vender, para vender, não estou construindo marca nenhuma, então eu não consigo construir marca, né. Eu não consigo construir relacionamento, eu não consigo construir nada, eu só sou transacional, a hora que acabou a transação, acabou, sabe. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo isso, tentando, clarear isso para as pessoas que estão ouvindo a gente? Porque o que que é marca, né? O que que é a gente construir marca? Construir marca é você construir lembrança, né. Então, marquei, existe uma marca, né, algo que me marcou. Algo que me marcou é algo que eu vou lembrar, correto? Então construir marca, em última análise, eu construir lembrança. Eu fazer com que a pessoa lembre de mim. Mas se eu sou apenas transacional, eu não consigo construir lembrança alguma, porque não há o que lembrar a não ser de uma oferta, de uma, né, Entendi. não há o que lembrar, não há o que lembrar, né. E de quem que você lembra, né? Você lembra de coisas que importam. O que que é importar, né? Se eu me importo com você, quer dizer o quê? Que eu estou me levando para dentro, né, estou importando da China, quer dizer, estou trazendo da China para o Brasil, estou importando. Então, se eu me importo com você, eu estou o quê? Me levando para dentro de você. E aí existe uma ideia de, cara, para esse efeito acontecer, significa dizer que eu estou, de fato, observando as suas questões, observando os seus desafios e, de alguma forma, eu estou contribuindo para isso, eu estou trazendo reflexões, entendeu? Informações que você, como um usuário na ponta, você percebe que, caramba, nossa, isso tem a ver comigo, isso é para mim, né. Isso é para mim, isso é o que está me ajudando, isso é o que está me tornando uma pessoa melhor, né. Não é só, tipo, algo que eu tô vou cara, isso é algo que me torna alguém melhor, né, isso é algo que torna a minha vida melhor. Enfim, mas o grande ponto disso tudo é que, a gente como empresa tem que ser uma empresa cliente-cêntrica, onde o centro da empresa é sempre o cliente. Isso começa no conteúdo, na audiência, pô, assim, eu tenho que olhar o tempo todo para o público, entender o público, o que que as pessoas de fato têm como desafio e tá, enfim, comunicando com elas. Faz bastante sentido, isso. Faz bastante sentido. Mas ao mesmo tempo, isso exige um pouco abrir essa visão de mundo só de venda, porque querendo ou não, no dia a dia tu vai tendo a pressão de gerar um resultado. Porque a pessoa tem que ter clareza de por que que ela faz isso. Então, assim, qual o resultado que ela vai ter em ter uma marca maior, melhor, mais forte, que se conecta mais com o cliente? Ela vender mais. Ela vai vender mais. No final das contas, ela vai vender mais. Só que, assim, é difícil ter paciência nesse meio do processo. Porque a tentação é muito grande de eu vou fazer mais pitch. Se eu vou fazer mais conteúdo, por que que eu vou me relacionar mais com as pessoas? Se eu tô vendo que se eu faço conteúdo eu gero 20 leads, se eu fizer 3 vezes, eu gero 60. Por que que eu não faço isso? Então, mas se você for um pouco inteligente, você vai perceber
que isso funciona no curto prazo, mas quando vai passando o prazo, isso não funciona mais. É sustentável. Simplesmente não funciona mais, não funciona mais. Uhum. Você começa a fazer uma coisa, você repete, você suga, 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 simplesmente não funciona mais. Assim, não funciona mais. Se você faz isso ao longo de um ano, você vê que não funciona mais. Você vai passando um ano e você fala, cara, peraí, digamos que eu seja ali, né, um mercenário, como você falou ali, eu tô o tempo todo falando isso. Cara, se eu de fato quero ganhar dinheiro, eu preciso olhar para isso, porque eu vou olhar e vou dizer, cara, eu ganhei hoje, ganhei amanhã, mas depois eu não tô ganhando mais. Eu preciso mudar a estratégia, Aham. tá? Preciso mudar a estratégia. E aí, o grande problema é que se eu já começo sugando muito o tempo todo, fica mais difícil porque eu fico viciado nesse rolê. E aí depois eu tenho que fazer um esforço para desaprender esse negócio. Eu preciso abrir mão de alguma coisa, Mas eu tá? preciso abrir mão ou eu preciso fazer mais? Porque assim, pensando de forma operacional, será que eu tenho que fazer faço 2 conteúdos de venda por dia, será que eu tenho que fazer, 1 conteúdo de venda, ou será que agora eu tenho que fazer 6 conteúdos e 4 não vão ser de venda? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo, mas eu acho que não é só sobre fazer conteúdo somente. Não, eu entendo, Eu mas entendi o o que você está o que eu falando. tô querendo dizer é, eu amplifico mais o resultado de uma área, sem aumentar o que eu faço hoje, ou eu reduzo o esforço de venda para aumentar o esforço na outra área? É que eu penso que isso não é só conteúdo. Isso não é Sim. só eu fazer mais ou menos posts. Acho que se eu fizer só mais posts, o modo como você está colocando é como se eu dissesse o seguinte, Deixa eu recolocar então. tá? É sobre colocar menos energia em uma área, em vender mais e colocar mais energia em outra, ou seja, deixar de fazer algo que eu faço para substituir por algo novo, ou é continuar fazendo aquilo que eu faço, independente se é de conteúdo, se é de processo de venda e de marketing, e adicionar novos esforços. É sobre você adicionar, É seu empilhamento, então, nesse é caso. sobre você adicionar. Entendi. Então é sobre fazer mais e não Então, fazer. Porque assim. é porque assim, vamos lá. O que eu tô tentando dizer para você é que é difícil você criar uma relação matemática como você está tentando criar disso tudo, ok? Porque tem vários cenários ali. Vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Digamos que eu sou alguém que eu tô, sei lá, né, todo dia faço 5 posts por dia, ou 3 posts por dia, stories, estou vendendo o tempo todo, né? Tô o tempo todo fazendo uma coisa com intenção, 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 intenção de venda. E isso preenche, boa parte da minha agenda editorial. Se eu simplesmente dobro isso, né, não necessariamente isso quer dizer que a minha audiência vai estar sendo alcançada por tudo isso. Não necessariamente. Talvez eu precise diminuir um pouco para caber mais. Pelo menos no primeiro momento. Talvez eu precise intercalar, talvez eu precise ter alguns dias de respiro, Aham, entendi. alguns momentos de respiro. Então não é tão matemático, ó, tipo, É porque eu não tô querendo nem ser tão. Parece que eu tô querendo ser matemático mesmo, mas o que eu tô querendo dizer é que eu vejo muito, e eu já caí muito nessa armadilha de tentar substituir. Completamente. Ah, não. Isso daqui que eu estou fazendo não necessariamente faz eu ter o resultado que eu quero. Eu preciso fazer algo diferente. E ao invés de eu fazer a mais, eu substituo. então, aí é Entende o que eu tô querendo entendi, dizer? entendi. É porque tem várias formas de poder Porque eu lidar vejo com isso como isso. algo muito comum. Desde academia. Ah, não, pô, eu tenho que emagrecer 5 quilos por mês, eu tô emagrecendo 2,5 indo na academia. Ao invés de eu fazer academia e mais uma atividade física, eu substituo a academia por CrossFit e eu não chego ao resultado que eu quero. Ah, tá, sim, nesse Entendeu? sentido sim, sim. Mas o que eu tô falando pra você é porque não é o meu exemplo, né, mas o que eu tô tentando Sim. dizer pra você é que é o seguinte, se eu tenho ali uma audiência, e essa audiência ela tá me sufocada, porque o meu conteúdo, minha informação, Meu tudo a toda hora. coisa, talvez eu precise dar um respiro. Sim, entendi. Talvez eu precise, sabe, abrir espaço. Talvez eu precise, por exemplo, de fazer uma campanha, né, de 2, 3 dias, de uma semana, algo que vai puxar essa galera, que vai gerar envolvimento dessa galera. Talvez eu precise de um tempo para isso. E esse tempo ele vai me consumir uma agenda. Uhum. Então talvez eu não consiga simplesmente empilhar mais um conteúdo e refazer isso junto. Sim. Porque, afinal das contas, estamos falando o seguinte: existe uma janela de comunicação. Você tem um certo espaço, um espaço que você consegue ocupar na mente da pessoa. E, cara, talvez você não consiga comunicar isso se você estiver comunicando isso misturado com outras coisas no mesmo dia. Talvez você tendo, sabe, 3 conteúdos falando de promocionais e colocar mais 3 conteúdos achando que vai criar um relacionamento, não vai criar, porque não tem janela para isso. Entendi.
Então talvez você precise, cara, 2, 3 dias você fazer uma campanha, uma outra coisa, uma outra ação, mais institucional, mais relacional. Mas isso exige uma certa engenharia, uma certa inteligência, né, porque Sim, assim, se eu for reduzir o meu comercial, minhas ações comerciais, eu tenho que ter ou estofo para segurar aquilo, ou ter outras formas de gerar demanda. claro, óbvio, existe uma alguma mas assim, o que eu quero dizer é que, em muitos momentos na vida, você tem que dar 2 passos para trás para dar um para Pra frente. frente. Não tem como. Aham. Tem muitos cara, é tipo você falar assim: "Ah, então eu não vou tirar férias porque eu vou produzir mais". Não, cara, se você não tirar férias, você pode, de repente, ficar muito fudido, entendeu? "Ah, mas eu tô perdendo oportunidade", é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Então eu preciso, sim, eu preciso ter um respiro, eu preciso ter uma organização que me permita fazer isso. Esse é o ponto.